comigo. Eu havia meditado nessa palavra há algum tempo, eu vinha meditando nessa palavra. E sempre quando eu ia num lugar, Deus usava um vaso e dizia: tu vai ser chamada para ministrar a palavra. E eu já tinha a palavra no meu coração. E recebi aquela profecia, porque ainda tem profeta de Deus nos dias de hoje. Deus ainda fala através da boca dos seus servos. E Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então eu gostaria que as minhas irmãs abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 21, e o versículo é o 18. Gênesis 21, 18. Glória a Deus. Antes de ler a palavra, gostaria de orar, não pela palavra, mas para que o Senhor venha, com a sua graça e misericórdia, abrir os nossos olhos espirituais. Aleluia, meu Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Primeiramente, Senhor, perdoa nossos erros, falhas, pecados cometidos através de pensamento, obras, palavras que não te agradaram. Deus, neste momento, Senhor, vem nos usar, Senhor, vem me usar como um canal, Senhor, para trazer para minhas irmãs, Senhor, e para mim aquilo que o Senhor deseja, Senhor, que a gente venha saber, através da tua gloriosa palavra que se renova a cada dia, Senhor. Assim te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Gênesis 21, 18. Diz assim, ó: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Pode sentar. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Para a gente entender essa palavra aqui, a gente volta um pouquinho atrás e lembra que lá em Gênesis capítulo 15, Deus ele fez uma promessa a Abraão de dar a ele um filho. O Senhor fez essa promessa a Abraão a primeira vez no capítulo 15, versículo 5, o Senhor falou: então o levou fora de si e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E o mais lindo disso foi o versículo 20, uma das coisas mais lindas, foi que o Abraão, ele creu no Senhor, imputando-lhe isso por justiça. Ele creu. É tão difícil, às vezes a gente recebe uma profecia, mas o coração da gente, a gente vê com os nossos olhos carnais, né? E a gente vê, mas será, Senhor? Mas é tão difícil. Às vezes a gente olha, a gente fala, mas eu não estou vendo solução ali. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Abraão, ele foi considerado o pai da fé, justamente porque ele temia muito a Deus, ele cria nas coisas de Deus. Quando Deus falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, ele não perguntou: mas Senhor, porque ele saiu do seu conforto. Querendo ou não, ele saiu do seu conforto. Deus, a princípio o Senhor não mostrou qual era a terra. O Senhor falou: sai do meio da tua parentela e vai para a terra qual eu te mostrarei. Ele, com a fé que tinha, Abraão foi. E ali Deus começou a trabalhar na vida de Abraão, em tudo que o Senhor queria, e estava planejando ali para a vida dele. Então, seguindo o capítulo seguinte, número 16, que vai falar que Sarai, a sua mulher, ela pediu para Abraão coabitar com a sua serva, porque Deus já havia lhe feito uma promessa. Mas do capítulo 15, onde Deus fez pela primeira vez a promessa que daria um filho a Abraão, até o capítulo 16, né, que é o versículo 2, tinham se passado ali 10 anos. Aí imagina aí, Deus fez a promessa para Abraão, tinham se passado 10 anos. Sarai, sua mulher, talvez eu entendo, ela estava agoniada. Será que vai se cumprir? Eu já sou de idade. Será que vai se cumprir?
Então ela chega, Sarai diz a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido. Depois de 10 anos que Abraão já habitava na terra de Canaã. Isso foi após ter passado os 10 anos. Mas como toda atitude precipitada gera uma consequência. Todas. Quando a gente tenta, é que nem a missionária falou, quando a gente tenta botar a nossa mão, a gente tem que jogar na mão de Deus e confiar. E é esse confiar que é difícil a nós, porque somos seres humanos. Então muitas das vezes a gente quer um milagre para agora. Mas o Senhor prometeu, o Senhor falou, quero para agora. E às vezes a gente se precipita. E aqui Sarai, esposa de Abraão, nessa época o nome dela ainda era Sarai. Mas nos capítulos seguintes foi mudado para Sara. Mas o Senhor prometeu e ela ali se agoniou e achou, né, que talvez não seria ela que ia gerar. Então ela pediu para o marido coabitar com sua serva, que era Agar. E então vai seguindo os versículos seguintes, vai ali nos mostrando que ele coabitou com ela e Agar engravidou. E vendo Sara que Agar engravidou, imagina, não é fácil. Você é a esposa, o seu marido é o seu marido, mas você não pode dar um filho a ele. Então você vai até a sua serva e ela engravida. Eu imagino que aqueles momentos, aqueles dias que Sara viveu não foi fácil. Eu lembro até da história de Ana, né? Ao qual a Penina tanto a perseguia, tanto a perturbava. E Abraão estava feliz, porque ali estava um herdeiro seu. Abraão, ele era um abençoado de Deus. Então, um filho de Abraão, independente de ser de Sara ou de Agar, ele seria abençoado. Porque o Senhor, ele nos faz uma promessa, e essa promessa, ela vai aos nossos também. O Senhor fala: crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. Eita glória, chegou me arrependo. Então nós estamos aqui hoje porque o Senhor escolheu a mim e a você para ouvir essa palavra, para estar aqui. E a salvação, ela não é só para mim e para você que está aqui, não. É para os nossos. Sabe aquele parente, sabe aquela pessoa que a gente fala, que a gente prega e ele não entende, muitas das vezes até ri da cara da gente. Às vezes dentro do próprio lar, da própria casa. Mas a promessa vai chegar nele também. Basta eu e você permanecer na fé, nos caminhos de Deus, crer que o Senhor, ele vai operar um milagre. E tu vai ver, tu vai dizer igual Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Agar começou, a barriga começou a crescer, né? E ali Abraão começou a ficar muito feliz com aquilo, e Sara se sentiu aflita, né? E Sara falou: tu me aflige por causa desta mulher, desta serva que agora carrega um filho teu, que o Senhor julga entre mim e ti. E Abraão falou para sua esposa: faz-lhe o que bem caber aos seus olhos. E ali, creio eu, que Sara começou ali a perseguir Agar dentro da sua casa, né? Porque a afligia ela também. E Agar não aguentou. Então Agar fugiu da vista da sua senhora. E a palavra vai dizer que Agar, ela foi ao caminho rumo ao deserto de Sur. E Sur significa muro. Tudo na Bíblia tem um significado. Isso é tão maravilhoso. Desde o nome até a cidade que o Senhor permite uma pessoa entrar, tem ali um significado. E o deserto de Sur significa muro. Muro, eu entendo que dali Agar não poderia passar, porque não era a hora dela ir. Não era a hora dela fugir. E quando ela chegou naquele deserto, o anjo do Senhor apareceu e falou: o que fazes aqui, mulher? E Agar falou: estou eu fugindo da minha senhora, porque ela me aflige. O anjo falou para ela: não, volta agora e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Oh meu Deus, será que foi fácil? Oh Jesus, tanta situação que muitas das vezes a gente passa, tão humilhante. Muitas das vezes tem
vez que a gente tem até que pedir perdão sem a gente estar errado, para poder a paz reinar. E a gente ali na humilhação fazer com que a paz reine. Mas é assim que Deus quer de mim e de ti, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Então, quando alguém está humilhando a gente, não é a gente que está sofrendo nem passando vergonha, é quem está humilhando. Então, que sejamos nós, em nome de Jesus, usa ser humilhado, porque é melhor ser humilhado do que humilhar alguém, porque os humilhados serão exaltados. E posso eu imaginar que a H voltou, imagina, ela fugiu da vista da sua senhora. Aí posso imaginar a H era uma serva. Serva faz o quê? Obedece. A H era uma serva e ela voltou. E imagina ela voltando, coitada. Imagina Sara. Não está na Bíblia não, mas eu estou imaginando Sara dizendo, tu voltou, né? Tu não tem para onde ir mesmo? Tu come as minhas custas, trabalha aqui, tu é minha serva, tem que escutar mesmo. Posso eu imaginar? Não está escrito na Bíblia, eu estou imaginando que possa ter acontecido isso, porque todos nós somos seres humanos, e muitas das vezes, você quer conhecer uma pessoa, dá o poder a ela, né? Quando você dá o poder a ela, aí você vai conhecer. Se o coração de um ser humano, você só conhece quando ele tem o poder, porque aí ele vai ser realmente quem ele é. Então ali ela se humilhou debaixo da mão da sua serva, fez a vontade de Deus, porque não era da vontade do Senhor aquilo acontecer. Deus tinha prometido uma descendência a Abraão, um filho. Deus prometeu esse filho através da sua esposa, não foi através da concubina. Só que a sua esposa Sarai, ela não quis esperar, ela não aguentou esperar. E ninguém pode julgar ela, porque somos assim também. A gente às vezes não quer esperar, e às vezes Deus usa vaso e diz, vai dar certo, tenha fé, e a gente vai lá e quer botar a nossa mão. Ah, mas será mesmo que vai dar certo? Ah, eu não estou vendo mudança. Tem vez, gente, que Deus está passando uma luta, Deus usa um vaso e fala, eu vou fazer. Quando você chega lá, tá pior. Aí você fala, mas misericórdia, Deus usou o vaso, disse que ia fazer, e o negócio foi ficar, piorou, foi tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus faz. Deus faz. Eu quero que me prove na Bíblia qual foi o vaso certo que Deus fez uma promessa e não cumpriu. Todas se cumpriram. Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. O Senhor promete e Ele cumpre. Porque Ele é Deus. Então ali, ela ficou afligida, aflita, né? E vai dizer nos capítulos para frente, seguintes, né? Que Deus, Ele veio novamente. Olha como Deus, Ele é misericordioso. Porque Deus é Deus. Então se Ele nos faz uma promessa, de primeira nós já teríamos que acreditar, né? Afinal, Deus é Deus. Então Deus não precisaria estar ali, batendo no martelo, te acalma, eu te prometi. Porque eu sei que isso acontece com a gente, sabe por quê? Porque Deus faz uma promessa com a gente. Eu sou assim, gente. Eu falo assim, oh, me ajuda a aumentar a minha fé. Porque hoje em dia, com tantos profetas e profetadas que existe, a gente tem... A palavra de Deus fala, fazer prova de Deus não é errado. Fazer prova de Deus, você não pode sair falando mal do profeta, falando mal de ninguém, ou então dizendo que tu está mentindo, porque tu não sabe realmente se é Deus. Faça a prova, fique no silêncio que Deus vai te mostrar. E ali, quando Deus usa um vaso, eu falo assim, só no meu pensamento, Senhor, se é tu mesmo que está falando, fala de novo. Aí eu vou para outro canto, o vaso fala a mesma coisa. Aí já falou para a segunda vez, já era para dizer, pronto, é Deus. Aí eu fico, mas será? Fala de novo, só mais uma vez. Aí eu vou para outro canto, aí o outro vai de novo. Aí eu, meu Deus, é Deus, é Deus. Aí eu, Senhor, misericórdia de mim, Senhor. Uma certa vez, rapidinho, não fugindo, já vou entrar novamente na palavra. Deus tinha me feito uma promessa, e aí o vaso estava sendo usado, e eu estava lá no fundo da igreja. Aí tinha sido convidada para louvar, e nisso o vaso começou a pregar, porque o tempo se findou, mas ali foi o propósito de Deus. Eu fui praticamente esquecida naquele momento, né? Eu fui convidada para louvar, mas como eu sentei no fundo, acho que eles não me viram. Eu sei que entrou a pregação e o vaso foi uma bênção, começou a entregar recado e tudo, e eu só vendo aquilo, eu falei, oh, Senhor Jesus, que mistério é esse?
Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas será, Senhor? Porque estava assim uma coisa tão forte, e eu só pensando no meu coração, será, Senhor? Será que é tu mesmo que usa? Menina do céu. Aí o pastor falou, ele falou, vou aqui entregar o microfone. Antes dele entregar o microfone, ele, não, peraí, Deus está mandando eu falar com a pessoa que é você. Eu, lá atrás, levanta, mulher. Eu levantei, ele falou, por que duvidaste de mim? Oh, meu Deus do céu, eu vejo Jesus, Senhor, misericórdia, Pai. Então Deus fala, ali ele falou comigo, né? Então Deus ele fala uma, ele fala duas, ele fala três. Ele fala porque ele sabe que nós somos falhos, nós somos frágeis, nós somos pó. O Deus é ele é o grande, é o poderoso. E aí pela segunda vez, né, no capítulo 17, o Senhor refaz novamente essa promessa a Abraão, e isso após Agar já estar grávida, né? Então, e isso Deus fez essa promessa após a Sara já ter se ali botado a mão, né? Aí Deus vem de novo, novamente no capítulo 17, no versículo 16, diz assim, ó, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, de Sara. Será mãe de nações, reis e povos sairão dela, de Sara. Deus ali estava afirmando mais uma vez Deus estava afirmando. Aí imagina, gente, porque após uma atitude ruim ou impensada, vem um arrependimento, né? Eu posso imaginar que neste momento no qual o Senhor falou novamente com Abraão, eu posso imaginar que veio o arrependimento em Sara, porque como ela fez aquilo, eu acredito que ela tem imaginado, pronto, como Agar engravidou, essa aqui é a promessa, vai ser através deste filho que Deus vai concretizar, né? Toda a descendência do meu esposo. Aí Deus vem e fala, é tu que vai gerar, é de você, é seu marido e seu. Aí imagina como ela pensa, fiz bobagem. Se eu ainda vou engravidar, e agora? O que fazemos? Né? Mas Deus é tão misericordioso que Deus não desamparou Ismael. Deus é muito maravilhoso. E aí depois, no capítulo seguinte, capítulo 18, versículo 10, pela terceira vez, oh glória, pela terceira vez o Senhor firmou novamente a promessa. Capítulo 10, e disse, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava atrás da tenda que estava atrás dele. A palavra vai dizer que ela riu-se. E o anjo falou, tu riu? E ela disse, não, meu Senhor, não riu, mas Deus viu que ela riu. Ela riu porque ela não acreditava, ela era uma mulher já de idade. É isso que é aqui onde está o mais interessante que eu acho dessa passagem é aqui. É porque quando Deus promete um milagre, é uma coisa tão impossível que a gente não acredita, que a gente fica indagando, porque Deus é um Deus do impossível. Então Ele não vai fazer coisa pequena, porque coisa pequena você e eu pode fazer. Então o que eu e você podemos fazer, Deus Ele não vai fazer. Deus Ele só vai entrar quando o caso não tiver mais jeito, que é para o nome dele ser glorificado e todos saber que Ele é o Deus que opera no impossível. É assim quando tem uma enfermidade, às vezes o médico diz, está enganada, eu te dou tantos anos de vida, te dou tantos dias, tantos meses. Aí Deus vai e dá ali mais 15 anos, mais 20, mais 30. Aí fica todo mundo sem entender. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do milagre. Então o milagre não é nós que fazemos. E o milagre é algo grande, é algo aparentemente impossível. Então sei qual é o seu milagre esta tarde. Se é a vida do teu esposo, do teu filho, se é até uma pessoa que te persegue, se é um problema financeiro, se é um problema psicológico, emocional, porque, gente, hoje em dia as coisas estamos caminhando para o fim, Jesus está voltando, que as coisas estão tão terríveis, que está mexendo com o nosso psicológico. Hoje em dia está difícil você encontrar uma pessoa realmente estruturada psicologicamente.
Porque é tanta coisa que a gente vê e escuta, que a gente fica com o nosso psicológico abalado. E às vezes tem pessoas que ficam remoendo aquilo, não dorme, não come direito. E a gente precisa ter uma delicadeza ao tratar isso, porque muitas das vezes a gente diz, é porque não tem Deus, é frescura. É não, gente. Gente, seta maligna tem. O diabo, ele lança sua seta. Nem todo mundo tem estrutura psicológica para ver, passar uma situação e dizer assim, não, tá tudo bem, tá... Nem todo mundo tem. Às vezes uma luta que eu passo, para mim é o fim do mundo, para você não é nada. Porque a tua estrutura para aquilo ali é forte, é grande, mas para mim já não é. Então a palavra de Deus fala assim, ó, suportar a fraqueza do mais fraco. Então quando a gente passa a ver o ser humano como uma pessoa que é totalmente dependente, nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida. Nós somos dependentes, nós não somos super-heróis. Não tem um para dizer, não, esse daqui é o peito de aço, ele vai. Não vai, gente. Porque todos nós temos um problema. Todos nós temos algo que se mexer ali é onde vai nos desestruturar. Mas quando a gente continua buscando, mesmo na fraqueza, continua buscando, orando, clamando, Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor tem para me dar, aumenta a minha força, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a passar por essa prova, porque toda prova que a gente passa, ela serve de testemunho amanhã. Porque através das nossas lutas, Deus está ali nos moldando, nos tratando para amanhã. Quando chegar uma pessoa com a mesma luta que você passou, oh glória a Deus, quando chegar alguém com a mesma luta que você passou e venceu, você vai dizer, calma, aí você vai dizer, te acalma, minha irmã, olha aqui o que aconteceu comigo. Você vai ter um testemunho. E não há testemunho melhor de você testemunhar do que o seu da sua própria vida. Porque você vivenciou. Então Deus, ele vai estar te moldando ali para você ajudar outras pessoas. E você pode ter certeza que na área que a gente é mais atacada, é naquela área que o Senhor vai trabalhar. É naquela área que Deus vai trabalhar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Então Deus, ele pode todas as coisas. E voltando para a palavra, seguindo isso aqui nos capítulos seguintes, quando o filho de Sara já tinha nascido, porque Deus cumpriu a promessa, veio e fez o mover acontecer. A palavra de Deus vai dizer que foi com 96 anos, Sara deu à luz, Abraão tinha 101 anos, já era bem de idade, se eu não me engano, mas depois se a irmã quiser procurar, e acredito que algumas aqui já sabem, porque somos servos de Deus e a gente sempre está lendo a palavra e os fatos que ocorreram na Bíblia. Então, quando aconteceu aquilo, o filho de Agar já era grandinho, né? E ali começou a brincar com o filho de Abraão, de Sara, o filho da promessa, porque o Senhor reforçou, falou para Abraão, é em Isaac que eu farei a tua descendência multiplicada, é em Isaac que eu vou, o Isaac é o filho da promessa, mas Deus também falou para Abraão, eu não vos esquecerei de Ismael, porque ele também é o teu filho. E a palavra vai dizer nos capítulos seguintes, que eles brincavam ali, e Sara sentiu no seu coração ali que aquela criança afligiu seu filho. Eu entendo, trago para os dias de hoje, que talvez ali se sentia um pouco enciumada, né? Aquela coisa, porque o filho dela era o filho da promessa, e aquele outro filho era filho, mas era um filho, talvez, era o filho da inconsequência, né? Dela não ter confiado firmemente no Senhor e esperado no tempo de Deus. E a palavra vai dizer que ela chega novamente a Abraão, e Abraão novamente fala para ela, faz o que for bem aos teus olhos. E a palavra vai dizer que ele deu um pouco de pão e um odre para eles e ir embora. Será que foi fácil para Agar uma situação dessa? Porque ela não pediu
pediu para engravidar de Abraão. Ela era uma serva, ela estava ali trabalhando. De repente a vida dela foi mudada de uma forma tão tremenda. Se sentiu aflita. Depois que a Sara ganhou o filho, se sentiu rejeitada, né? E foi novamente embora com tão pouco. Não foi fácil. E isso acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes as pessoas que você ajuda tanto, que você faz tanto, acaba te afligindo, acaba te magoando, e você sai sem saber o que fazer, desesperada. Mas desta vez ela foi pelo deserto de Berseba, que significa poço de juramento. Ali Deus ia firmar para ela uma promessa. A palavra de Deus vai dizer que quando ela chegou naquele deserto, que ela não tinha mais água, que já tinha acabado o mantimento e tinha acabado a água, ela colocou seu filho distante, porque ela, como mãe, ela não quis ver o seu filho padecer. E ela ficou atrás de uma pedra. E ali o Senhor mandou um anjo novamente para falar com ela, e falou para Agar: eu ouvi a voz do menino. Oh, glória a Jesus. O menino chorava, o menino clamava, e aquele menino, ele não era qualquer menino, ele era sangue de Abraão, tão amado por Deus. Abraão, o pai da fé. Deus não ia desamparar aquela criança. E o Senhor falou para ela, através do anjo: eu ouvi o clamor do menino, levanta, Deus fará dele uma grande nação. Deus não vai desamparar o teu filho, vai fazer dele uma grande nação, porque ele é abençoado também, porque é filho de bênção. Se você é uma bênção, quem está contigo será abençoado. Se você é uma bênção, quem chegar na tua casa será abençoado, porque é isso que acontece com os filhos da bênção. A bênção, ela transborda, além do que você, onde você passar, você vai ser abençoado, porque você é uma bênção, você é o filho de Deus, e a bênção que está na sua vida, ela vai passar na vida dos demais. E Deus fez essa promessa, falou: ele será uma grande nação também. Todos se voltarão contra ele, e ele se voltará contra todos, mas a sua descendência será tão numerosa que não se poderá contar. Então ali Agar tinha uma promessa novamente. Deus tinha novamente revigorado as forças de Agar, porque Deus sabe que somos falhos, que somos pó, que no momento da tribulação a gente quer se desesperar. Eu compreendo perfeitamente a atitude de Agar. Imagina você num deserto onde não tem comida, onde o pouco de água que tinha acabou. Você vê o seu filho pequeno chorando e você imagina: meu Deus, vamos morrer nesse deserto. E você, como mãe, você vai olhar para o seu filho morrendo ali sem poder fazer nada. Ela, numa atitude de desespero, ela deixa o seu filho naquele lugar e ela sai de perto para não ver o choro do seu filho, porque nada ela poderia fazer por ele. Mas o Senhor não desamparou ela. O Senhor ouviu o clamor daquela criança. A palavra de Deus vai dizer, nos capítulos bem seguintes, que Agar, ela era uma egípcia. Ela era do Egito. Abraão era servo de Deus, temente a Deus, era filho da promessa. E os seus filhos seriam abençoados. Foi sobre Abraão que Deus falou que dele seria uma quantidade tão numerosa de gente que não se poderia contar, igual as estrelas do céu. Deus, aleluia. Mas ela trabalhava para servo de Deus. Então ela gerou de um servo de Deus. E mesmo ela sendo uma pessoa egípcia, que não era temente, mas ela estava sob a proteção de Deus, porque o filho dela também era filho de servo, era filho de bênção. E Deus não desamparou aquela mulher. Deus não desamparou, e não desamparou aquele filho. Mas toda inconsequência gera um problema, gera consequência. E até hoje, meu povo, até hoje, o mundo está em guerra e dividido, principalmente Egito, Paquistão, Israel, tudo em guerra, porque foi dividido.
A geração de Ismael, ela é contra a geração de Isaac. É uma guerra que se gerou. Deus não desamparou. Deus poderia ter permitido aquela criança morrer. Mas eu imagino que Deus ouviu também o coração de Abraão. Era um filho do Abraão. Abraão permitiu sim que a sua senhora fizesse, tomasse a sua atitude, mas era filho dele. Eu acredito que Abraão, como permitia dele, falava: Senhor, aonde quer que meu filho vá, proteja ele, porque ele era filho de Abraão, ele é filho de Abraão. Então, até hoje existe essa disseção, que eles lá em guerra, o mundo está cada vez pior, as coisas, tudo é a consequência, tudo que a gente faz que não agrada a Deus gera uma consequência. E eu sei bem disso, porque quando eu estou na prova, é porque alguma coisa, eu já fico pedindo perdão a Deus. Senhor, meu Deus, porque eu sei. Gente, não tem como, nada passa desapercebido aos olhos de Deus, nada. Quando a gente faz algo que desagrada o coração do Senhor, vem uma consequência. E Deus é tão misericordioso, meu Deus, que Deus, Ele te dá uma nova oportunidade. E Deus, Ele traz um refrigério para a sua vida, para a sua alma. Deus, Ele perdoa. A palavra de Deus diz que Ele é rico em misericórdia. A misericórdia de Deus, ela não tem fim, porque Deus, Ele não olha para nós que nem olhamos uns aos outros. Às vezes, pode prestar atenção, se você não errou, você não fez aquele pecado, mas aí o irmão seu fez, o coração da gente já se enche. Mas rapaz, como é que pode? Conhece a palavra, a gente já olha assim, porque somos seres humanos. Mas Deus não, Deus é rico em misericórdia. Deus, Ele olha com um olhar magnífico, um olhar de amor. Foi esse amor que Jesus, Ele veio e pregou. Porque no Antigo Testamento, as coisas eram de imediato. Se uma mulher fosse pegada em adultério, ela era apedrejada. Ela era julgada naquela hora, naquele momento. Quando Jesus, Deus, Ele se compadeceu tanto da humanidade, o que seríamos de nós se Jesus não tivesse vindo? Não estaríamos mais nem aqui, porque a tendência da humanidade é sempre pecar. E então, com julgamento imediato, ia sobrar quem, porventura, pelo amor de Cristo? Então Deus, Ele se compadeceu e mandou o seu único filho. E a palavra vai dizer que ele não veio à força, Ele se prontificou. Fazei aqui, Pai, segundo a tua vontade, fazer em mim. Quando o Senhor foi para aquele jardim chorar, que a palavra conta que ele suou sangue, que ele estava com medo, porque ele é o próprio Deus, ele é filho de Deus, mas ele estava em corpo humano. A carne dele sabia o que poderia acontecer, que ia sofrer muito. Ele falou: se possível for, passe de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Aleluia, Deus. Então, Deus é maravilhoso, gente. A palavra de Deus vai dizer, aqui no versículo, olha, Salmo 130, a partir do 2:3, vai dizer assim, ó: Senhor, escuta a minha voz, estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Aí no 3 diz: se tu, Senhor, observasse a iniquidade, Senhor, quem subsistiria? O salmista está dizendo aqui: Senhor, porque se tu observar a minha iniquidade, eu não vou resistir. Porque se o Senhor observar o pecado da humanidade, ninguém vai sobreviver. Mas é a graça, é o amor de Deus que é tão grande, tão maravilhoso, que Ele nos cobre, nos lava, nos dá uma oportunidade e deu seu único filho para morrer por nós. Jesus, Ele veio para causar amor, alegria, para que a gente possa suportar a fraqueza uns dos outros. Fácil não é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível. Liberar o perdão não é fácil, mas também não é impossível. Quando a gente libera o perdão, a gente tira aquela carga, aquele peso horrível de cima da gente. Porque tem vezes que a pessoa aflige tanto a gente, que a gente chega e vê aquela pessoa algo de ruim, fica ali te incomodando. E quando você vai até a pessoa, que você resolve aquilo dali, é como se você tirasse um peso das suas costas.
Então nós também necessitamos do nosso perdão, porque naquele grande dia a gente é necessitado do perdão para poder alcançar a vida eterna. A palavra de Deus vai dizer que nós andaremos em ruas de ouro e de cristal, que nós, o que está preparado para mim e para você, nem olho viu, nem ouvido ouviu, é coisa grande, é coisa maravilhosa. Então, como foi lido aqui esta tarde, o que poderá nos separar do amor de Deus? É a fofoca? É a fofoca que vai nos separar do amor de Deus? É a inveja? É a doença? É a contenda? É o quê? O que isso é mais importante do que o amor de Deus? Não é. Isso aí não é nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Porque Ele nos amou com um amor tão maravilhoso. Ele conhece a cada um de nós. A cada um de nós. O ser humano, ele pode mostrar o que ele quiser para uma pessoa. Mas Deus, ele conhece nós por dentro. Nossa intimidade com Deus. É por isso que tem vezes que Deus faz tanto na vida de uma pessoa e a gente julga ela com nossos olhos e a gente diz assim: mas por que ela consegue? E por que eu não consigo? Mas ela é tão... Aí já começa a ver o defeito, né? Mas é tão pecadora, fazendo isso, fazendo aquilo. Já começa... Vai ver a intimidade que ela tem com Deus. Sabe por quê? Porque intimidade com Deus não é o que a gente tem só quando a gente sai da nossa casa para ir para a igreja, não. Fazer da gente... A gente tem que cultuar o Senhor, tem que estar na casa do Senhor, se alegrar com os irmãos. Mas a nossa intimidade com Deus é nós e Deus. É nós dentro da nossa casa, ter o nosso canto, dobrar o nosso joelho. Quando algo não está bom, a gente se humilhar ali debaixo da potente mão de Deus e dizer: Senhor, isso aqui não tem ninguém me vendo. Senhor, não tem plateia, não tem ninguém aqui para ver se eu estou orando, se eu sou crente, se eu sirvo a Ti, se eu tenho fé. É nessa hora que você tem a sua intimidade com Deus. E crente que tem intimidade com Deus, é perigoso a gente se levantar contra esses crentes. É perigoso. É por isso que a gente tem que vigiar, para a gente procurar e falar: Senhor, meu Deus, tira de mim, Senhor, a impulsividade, o achismo, que às vezes a gente acha tanto e às vezes nem é. Às vezes com essa pessoa a gente acha tanto que ela é chata, é metida, e nem é. É porque a gente achou com nossos olhares humanos. Então vamos orar sempre pedindo: Senhor, coloca em mim olhares espirituais. Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada, aquilo que está te desagradando, aquilo que está me afastando de Ti. Aproxima-se de mim, Senhor, pessoas de Ti, de Deus, pessoas que me ensinem a ser melhor. Muda, Senhor, a minha roda de amigos. Se essa roda de amigos está me atrapalhando a Te servir, se está me atrapalhando, Senhor, a crer mais em Ti, tira, Senhor, afasta, dá-me sabedoria, peça sabedoria a Deus, porque Deus dá, assim como Ele deu a Salomão. O mesmo Deus que operou antes, Ele opera hoje, Ele vai operar sempre, porque Ele é Deus até o fim dos séculos. Deus, Ele nunca vai mudar. Então quando a gente pede, Deus dá, porque a palavra de Deus diz: pedir, pedir e não recebeis, porque não sabe pedir, porque às vezes a gente não sabe pedir. E Deus é tão misericordioso que tem vez que de tanta gente pedir, Ele dá. Mesmo Deus sabe que não vai ser bom pra gente, mas a gente ainda não sabe. Porque tem coisa que a gente acha que vai ser tão maravilhoso pra gente que a gente pede tanto: Senhor me dá. Aí faz campanha, jejuma, ora, Senhor me dá. E levanta na madrugada: Senhor, eu estou orando é por isso aqui, porque eu quero isso aqui. Aí Deus sabe, aí Deus, oh Senhor, aí imagina Deus: minha servinha, eu estou vendo que não vai ser bom, não peça não. Aí ela está lá todo dia, fica até 2 horas da tarde sem comer. Não, eu estou, porque eu quero isso aqui que eu quero. A gente é assim, gente. A gente é assim. Às vezes Deus usa até um vaso. Ó, aquilo que tu tens pedido não é do agrado, está repreendido. Eu faço repreender isso daí, porque Deus botou, se Deus botou no meu coração, é porque é isso. Eu estou falando de experiência minha mesmo, viu, gente? Porque eu já fiz dessas coisas, viu? De pedir algo a Deus e eu senti, às vezes lá no fundo, sabe? Que a gente não quer assumir, né? Mas lá no fundo a gente sabe que não era para fazer.
Aí, mas mesmo assim a vontade é tão grande que você vai lá e fica assim, mas que dê tudo certo. Deus realiza que dê tudo certo. Estou aqui hoje, estou eu, meu Deus, jejuando por esta causa. E Deus vai e permite. Aí Deus permite. Aí você sofre. E meu Deus, e aquela bênção que era uma bênção se torna uma luta tão grande que você diz, misericórdia, meu Pai. E tem vezes que a gente até diz assim, mas o Senhor não usou nenhum vaso para falar comigo. Aí acho que Deus, né, pode dizer assim, eu usei, tu disse que não era meu. Tu disse que foi repreender o vaso. Deus, ele dá sinais, mas é isso, gente, é isso que é tão magnífico em Deus, que é tão maravilhoso. É a misericórdia, é o cuidado, é Deus saber que somos pó, que somos falhos. Meu Deus, Deus do lugar dele sagrado, se Deus, só se ele piscasse assim, já acabava tudo. Porque Deus é grande demais, nós somos nada. Às vezes a gente vai viajar, quem aqui já pegou um avião, quando ele começa a subir, tudo vai ficando tão pequeno, daqui a pouco desaparece. Desaparece da nossa frente, da nossa vista, só fica aquelas nuvens. Assim somos nós na presença de Deus, né? Quando a gente está perto de Deus, a gente está ali com Ele. Quando a gente vai se distanciando, vai ficando tão longe, que desaparece. Então essa intimidade com Deus, essa oração, é o que faz a gente nos aproximar mais de Deus. Quando a gente falar, tem uma causa ali a tratar com o Senhor ele concede. Mesmo que talvez, muitas das vezes, não falei aqui, passei por experiência disso, que não seja bom para mim e para ti aquilo que nós estamos pedindo. Mas Deus, ele concede, porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o que vai acontecer, mas a gente não sabe. É por isso que muitas das vezes a gente abre a boca e diz, mas eu nunca faria isso. Faria sim. Você que acha que não faria, mas você faria. Porque muitas das vezes somos pegos na palavra. Assim como Pedro. Jesus falou ali, ó, naquela mesa, tem um traidor aqui no meio de nós. No meio de nós aqui tem um traidor. E Pedro, que tinha os mais chegados de Jesus. Assim como as irmãs, todos nós conhecemos muitas pessoas, mas sempre tem aquela que é mais chegada, né? Então, Pedro, Tiago, João, eram um dali dos mais próximos. Então, Pedro se sentindo ali o mais amigo, eu acredito que no momento o ego dele subiu naquele momento, e ele levantou, e ele falou para o Senhor, não, Senhor, pode até, que nem, não está escrito, né, isso, mas eu acredito que ele possa ter pensado assim, pode até qualquer um aqui lhe trair, mas eu não, viu, Senhor? Eu não. Oh, Jesus. Aí Jesus olhou para Pedro, pois hoje, antes que o galo cante por 3 vezes, Pedro, tu me negarás. Negou ou não negou? Negou. 3 vezes. Negou. Porque nós não sabemos de nada. Nós só sabemos aquilo que derrama da graça de Deus. Nós só temos aquilo que a graça de Deus nos concede. Porque nós mesmos, por nós, meu Deus do céu, só Jesus na nossa vida. Então a gente é necessitado da sabedoria e do amor de Deus todos os dias da nossa vida. Então quando a gente diz assim, não vou fazer, é perigoso essa palavra. É perigoso quando a gente diz, eu não vou fazer. E se fosse eu, não fazia isso. Porque se eu for, não faça isso. Sempre devemos colocar, Senhor, se for da tua vontade. Senhor, se for da tua vontade, permita eu fazer isso. Ou então, Senhor, me lava com teu sangue, que eu nunca venha fazer isso. Porque às vezes a gente se escandaliza com alguns irmãos na fé. E às vezes a gente diz, eu jamais faço. E quando vê que não, a gente está fazendo. Então a gente não pode, porque a gente é necessitado da graça, porque não somos nós. Mas aí tem a diferença. Por que Judas morreu sem o perdão e Pedro morreu? Aliás, Jesus perdoou Judas. Acredita-se que Jesus ainda chamou ele de amigo. Mesmo ele tendo feito o que fez, Jesus ainda chamou ele de amigo. E muitas das vezes uma pessoa faz só uma coisa que não desagrada, a gente já, meu Deus, só Jesus, é de inimigo para cima que a gente chama. Mas a diferença, sabe o que? É porque o Judas, ele não se perdoou. Ele não se perdoou.
Ele teve o perdão, mas ele não se perdoou. Ele viu que o que ele fez foi tão terrível que ele não suportou, ele foi lá e tirou a própria vida. E nós, ninguém podemos tirar a própria vida. Então a vida ela é dada por Deus, somente o Senhor pode tirar. E Pedro ele se arrependeu. Deus perdoou, Jesus perdoou, e ele se arrependeu de todo o coração, porque ele entendeu que ele não era aquela pessoa que ele estava achando que ele era. Porque ele achou que ele era tão amigo de Jesus, ele era tão servo, ele era tão melhor do que os outros, que ele jamais iria negar Jesus. Mas quando o Senhor falou que ele ia negar, e quando ele viu que ele negou, dentro do seu coração veio: é verdade, eu sou falho, eu sou pó. Porque muitas das vezes, quando a gente se acha que está tão grande, Deus permite um redemoinho tão feroz que você abaixa de novo, que é para você ver entender que nós não somos superiores a ninguém, nós somos servos. Hoje a gente pode estar por cima, mas amanhã é um outro dia. Hoje a gente pode estar por baixo, mas amanhã é um outro dia. As irmãs veem, até o chinelo da irmã quebrou. Oh, meu Deus do céu. Mas a irmã veio, não voltou, fez igual aquele leproso que só voltou mas foi para agradecer. E quando a gente se humilha, agradece, vai na presença de Deus, ele trabalha na nossa vida. Então Deus me mandou aqui nesta tarde, hoje, para dizer para você: a promessa na vida de Abraão foi cumprida? Foi. Teve problema? Teve na vida de Abraão e tem na nossa vida também, porque não somos perfeitos, somos falhos, mas o Senhor, Ele não retira a sua promessa. Se Deus te fez uma promessa, se Deus me fez uma promessa, cabe a nós a permanecer no caminho do Senhor, porque um dia testemunharemos sobre a nossa promessa realizada. Então nesta tarde eu quero te dizer para você: você é uma bênção. E a tua família vai ser uma bênção. Os teus filhos serão uma bênção. A tua casa será uma bênção. Porque a luz de Deus resplandece na minha e na tua vida. É o Senhor quem está conosco. É dele que vem o socorro. Quando tiver perturbado o teu coração, quando achar que não tem solução, saiba que lá em cima o socorro ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Assim como ele não desamparou nenhum justo, o Senhor ele não vai desamparar nenhum dos seus filhos. Assim como ele não desamparou nenhum cego, mesmo falhando, mas o Senhor, ele ali, ele proverá. No Monte Santo do Senhor, ele proverá. Quando o Senhor testou ali o seu servo Abraão, que ele levou o seu filho para o monte, que o seu próprio filho da promessa, que Deus pediu como oferta, que ele iria dar. Imagina o sofrimento daquele pai, ter que colocar seu filho em cima daquele lugar, ter que amarrar o seu filho e colocar a lenha, que o seu próprio filho subiu naquele monte com a lenha nas costas, e mal sabia ele que ele era a oferta. E quando o filho se perguntou: pai, cadê o holocausto? Cadê a ovelha? Cadê para fazer um sacrifício? E ele entendeu que ele seria o sacrifício. Nem Abraão e nem o seu filho indagou, porque o seu filho poderia dali correr, poderia dizer: não, pai, não faça isso não, porque ele era um filho da bênção, a bênção estava sobre a vida dele, e ele era temente a Deus, e ele entendeu que no monte do Senhor proverá. E quando Abraão estava prestes a queimar o seu filho, a entregar o seu filho, porque Abraão amava demais ao Senhor, era temente demais ao Senhor, então o anjo veio e falou: não faça nada contra o moço, olhe. E ele olhou e Deus proveu um cordeiro. Eu creio que festa teve naquele monte. Oh, aleluia. Labara cantarabaçuri alabá. Irabá, deriande canta labá, suri alabá. Porque no Monte Santo do Senhor Deus proverá. Porque é quando vem a luta maior, o sofrimento maior, é ali que o Senhor vem com socorro. Quando você pensar que não tem mais jeito, ali é que tem jeito. Porque o Senhor não vai desamparar um servo seu, o Senhor não desampara. Como o Senhor fez com Abraão naquele monte, como o Senhor cumpriu as promessas da vida de Abraão, assim o Senhor também cumprirá na nossa vida. Cabe a nós continuar crendo e servindo a Ele. Se vier a luta, permaneça, persevere, porque é na perseverança que Deus produz a paciência, é na paciência que Deus produz
a temperança e assim a vitória. Permaneça, não desista, não desista daquilo que o Senhor te prometeu, não desista do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua casa, dos seus parentes, às vezes até dos seus pais, dos seus vizinhos. Às vezes tem vizinhos atribulados, mas não desista, porque a unção que está na tua vida, o Senhor vai derramar também na vida deles, e todos eles vão ver